Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui para dar continuidade, no nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos fazer o capítulo 9 de São Marcos. Por que a gente vai fazer só o capítulo 9? Eu tenho que ir para Belo Horizonte daqui a pouco. Eu estou gravando esse vídeo na parte da manhã e então por isso que eu estou fazendo um capítulo só. Para a gente entender também que a gente tem a dinâmica da vida e tem dia que é mais corrido, tem dia que é mais apertado. Mas a gente não vai deixar de fazer o nosso estudo bíblico porque a gente tem um compromisso, né? Então nós vamos fazer todos os dias. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza às fontes da palavra de Deus. Rezemos então, meditemos então na palavra Marcos 9. A gente entra aqui já na realidade da transfiguração, né? Já no versículo 2 aqui do Evangelho, a gente entra nessa cena da transfiguração. Vamos acompanhar então. Marcos 9, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte. Como a gente já tinha visto, Jesus que em vários momentos ali toma consigo esses três, Pedro, Tiago e João. Dos 12 que eram próximos dele, mais próximos, existem esses três. Aqui ele chamou ainda para mais perto, revelou coisas ainda mais íntimas, vamos dizer assim, realidades ainda mais profundas para esses três. E transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as podia fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Elias e Moisés, aqui Elias representa os profetas e Moisés representa a lei, Então, aqui essa realidade do Antigo Testamento que vem aqui nessa cena da transfiguração nas pessoas de Moisés e de Elias. Pedro tomou a palavra, mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram mais ninguém, senão só a Jesus com eles. É interessante que nessa cena a gente vê Jesus, a gente vê a nuvem e ouve a voz do Pai. A nuvem é uma das formas da manifestação do Espírito Santo, já no Antigo Testamento, é através da nuvem, Então o Espírito Santo ele se manifesta de diversas formas. Na Sagrada Escritura nós vemos, então nós vimos no batismo de Jesus lá no Rio Jordão, que ele veio sobre a forma corpórea de uma pomba. Aí tem gente que acha que o Espírito Santo é uma pomba, O Espírito Santo não é uma pomba. Ele é o Espírito Santo, Ele tem a forma corpórea, mas ele veio sobre essa forma corpórea da pomba, ele se manifesta como fogo, ele se manifesta como vento, ele se manifesta como a nuvem, Então aqui a gente consegue perceber aqui a Santíssima Trindade, nesse momento aqui da transfiguração. Temos ali Jesus, temos ali a nuvem, temos ali a voz do Pai. E é interessante, Eu fiquei imaginando assim, me colocando no lugar de Pedro, Tiago e João aqui. Meu Deus, aqueles homens, que eram judeus, que conheciam a realidade ali do que aconteceu lá no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, no tempo de Elias. De repente eles estavam presenciando aquela cena, Jesus que conversa com Moisés e Elias, que estava sendo revelado ali. E Jesus diz para eles então que não contem a ninguém, somente que venham a falar sobre isso depois que ele ressuscitasse dentre os mortos. E eles ficaram pensando, o que será que significa ser ressuscitado entre os mortos? Eles ainda não entendiam, o que Jesus estava falando.
Logo ali, a partir do versículo 14, a gente já vai ver a passagem do jovem epilético, né? Aqui está chamando de jovem epilético, no título da Ave Maria só. Mas a verdade, a Bíblia vem trazer que ele era possesso de um demônio, que ele se agitava, se lançava ao fogo, aquela coisa toda. E aí, Jesus então expulsa o demônio. E é interessante que aqui não existe uma realidade de muita fé, não, nessa conversa aqui, né? Porque então, aquele homem se coloca diante de Jesus pedindo então pelo filho dele: mestre, eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Mas aí esse homem vem dizer assim, olha, no versículo 23, olha o que esse homem fala. Ele diz assim, não, mentira, gente, peraí. No versículo 22, ele vai contando para Jesus o que acontecia com o menino, olha. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Ele até tinha fé, né? É aquela fé meio vacilante aqui, né? Se tu podes alguma coisa, né? Aí Jesus responde, se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê, né? E aí imediatamente exclamou o pai do menino, eu creio. Aí sim, Jesus deu uma sacudida nele e ele acordou. Não, eu creio. Então ele tirou o se podes alguma coisa, que era uma situação de uma fé muito vacilante, para uma proclamação de fé, creio. Vem socorro a minha falta de fé. Então a gente tem que pedir isso a Jesus também. Muitas vezes nós somos como esse homem, em algumas circunstâncias, em algumas situações, a gente fala, Senhor, se o Senhor puder fazer isso aqui, né? Então muitas vezes nós somos assim. E aí Jesus precisa sacudir a nossa fé e nós vemos a realidade, não, eu creio que tu pode, Senhor. Vem socorro a minha falta de fé. Então ele ordenou o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse menino e não tornes a entrar nele. E aí o menino caiu como que morto lá, né, parecendo que estava morto. Jesus pegou pela mão, o levantou. E os discípulos perguntaram por que eles não tinham conseguido então expelir aquele demônio, porque antes de apresentarem a Jesus, tinham apresentado o menino aos discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus disse, essa espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Então aí a gente vê também essa realidade da importância da vida de oração, né, da importância da oração em si. E aí Jesus então vem fazer esse segundo anúncio da sua paixão, onde ele diz, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois da sua morte. Está lá no versículo 31. Aí já no versículo 35, a gente já entra numa outra cena. Diz assim, olha, sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Por quê? Porque eles estavam discutindo pelo caminho quem é que seria o maior entre eles. Ô povo, parece com alguém que a gente conhece, né? Nós, dentro da igreja, muitas vezes ficamos assim, né? Quem é o maior? Quem é o maior? E Jesus me fala assim, o maior é o menor. O maior é o menor, né? Então não queiramos nos elevar, olha só. Então Jesus disse, se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Santa Teresa de Calcutá, né? Madre Teresa, ela dizia assim, que ela queria o último lugar, porque ninguém brigava por ele. Eu quero o último lugar, porque ninguém briga por ele. Se a gente aprender isso, vai ser ótimo. Eu quero o último lugar. Ninguém briga por ele. Que o Senhor nos dê a graça de buscarmos não o primeiro lugar, de não buscarmos ser maior do que os outros, mas o último lugar, né? E aí, tomando um menino, colocou no meio deles, abraçou e disse-lhes, todo o que recebe um destes meninos em meu nome é a mim que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Então, Jesus coloca ali o menino no meio deles e mostra como é que a gente deve ser, né? Por isso que a gente entende aqui o coração de criança, né? E lá dos versículos 43 aí até o final desse capítulo vem nos desafiar, né? É uma palavra bem forte do Evangelho de São Marcos, onde Jesus então vem dizendo, se a tua mão
for para ti ocasião de queda, corta. Melhor te é entrares na vida aleijado, que tendo duas mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o. Corta-o fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna, que tendo dois pés seres lançado à geena do fogo inextinguível, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus do que, tendo dois olhos, seres lançado à geena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma coisa boa, mas se ele se tornar insípido, com que se lhe restituireis o sabor? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quando Jesus está falando, corta, vive entrar sem a mão, entrar sem o olho, entrar sem um membro, Jesus está falando da radicalidade que nós devemos ter contra o pecado. Nós precisamos arrancar da nossa vida, nós precisamos retirar da nossa vida tudo aquilo que nos leva ao pecado. Nós precisamos ser radicais, né? Nós estamos numa geração que tem medo de ser radical, né? O radicalismo, né? O extremismo, não é isso que está falando, é ser radical. Ou é sim ou é não, né? Nós queremos seguir o Senhor, nós precisamos cortar com o mal da nossa vida, nós precisamos cortar com a vida de pecado, cortar com aquilo que nos leva ao pecado, que o Espírito Santo nos conduza à santidade, que o Espírito Santo nos ajude nesse dia a cortar da nossa vida tudo aquilo que tem nos conduzido ao mal, tudo aquilo que tem nos conduzido ao pecado. Que o Espírito Santo já revele ao nosso coração onde é que nós temos caído. Que o Espírito Santo já traga à nossa mente, ao nosso coração, o que é que tem nos levado ao pecado. Se são pessoas, se são lugares, se são circunstâncias, se são coisas, seja o que for. Que o Espírito Santo agora nos inspire e que radicalmente, diante do Senhor, nós digamos, eu quero romper, Senhor, com o pecado. E eu vou me afastar dessas situações, desses lugares, dessas pessoas, dessas coisas que me levam ao pecado. Eu não quero mais, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quase que eu me esqueci aqui de falar onde que eu encontrei as ordens, promessas e princípios eternos, né? Quando o Pai diz, né, lá no versículo 7, este é meu filho muito amado, ouvi-o. Outras traduções, escutai-o. Isso é uma ordem. Tudo é possível ao que crê. Um princípio eterno, lá no versículo 23. Aí no versículo 35, eu encontrei nisso, existe aí um princípio eterno, mas também pode ser considerado uma ordem. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos. Eu creio que o Senhor está nos chamando, né, nos ordenando a isso. Como eu disse, o diário é uma coisa um pouco pessoal, né? Eu encontrei dessa forma, que você faça aí o seu estudo e encontre também as ordens, promessas e princípios eternos. No 37 eu encontrei um princípio eterno, lá no 42 eu encontrei ordem aí. Esse corta-o e lança fora, que a gente leu no finalzinho do capítulo, é tudo ordem, né? Ó, corta, essa é a ordem para nós nesse dia. Corta aquilo que te leva ao pecado. E promessa... Onde eu encontrei mais promessa? No 49. Então, bendito, louvado e adorado seja Deus. Viver em paz uns com os outros lá no 50 também. No final do 50 uma ordem, né? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.